orar por você. Glória a Deus. Os irmãos repararam que hoje o pastor Agostinho está mais feliz? Alguém reparou? Até quando ele veio orar hoje eu percebi que ele estava mais animado. E hoje ele está com a esposa do lado. Interessante, meus irmãos, porque em todo este período que a pastora Maria Lúcia esteve ali, enfrentando esta enfermidade, muitas foram as orações, muitas foram as manifestações de amor, de carinho de muitos irmãos. E nós consagramos agora o Davi aqui. O pastor Cleverson, um determinado dia, esteve ali na casa dos meus pais. Ele cantou ali para minha mãe uma canção muito bonita, que animou muito o seu coração, abençoou a sua vida, e como uma homenagem, ele vai cantar hoje essa canção, a letra vai aparecer ali no multimídia, e todos juntos nós vamos glorificar a Deus, nós vamos bendizer o nome do Senhor por esta grande vitória. Amém? Boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? A dor de procurar e não achar uma saída, é tão difícil ver a vida destruída. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. E vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo.
Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Cumprimentar os telespectadores do nosso programa, Tempo de Restituição, aqueles que assistem pela internet, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus guarde a cada um de nós. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Queria que você prestasse bastante atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 ao 62. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, pode ler o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Cantou o galo. E virando o seu senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o olhar de Jesus. Todos nós sabemos que Pedro estava seguindo a Jesus porque Jesus o chamou. Ele era pescador e o Senhor Jesus disse: vem, segue-me, vem, que eu farei de você pescador de homens. Pedro deixa o barco, deixa as redes, deixa o seu trabalho e ele passa a seguir ao Senhor Jesus. Eram 12, mas Pedro era o líder dos 12, aquele que falava primeiro, aquele que dava a última palavra, aquele que se destacava, aquele homem destemido, aquele homem corajoso, que não temia coisa nenhuma, era um homem valente, era um homem valoroso. Jesus olhou as qualidades de Pedro, Jesus olhou os talentos que havia em Pedro, Jesus olhou os valores que havia naquele homem, e ele seguindo a Jesus, fazendo um trabalho extraordinário, maravilhoso. Ele destacou-se lá na ressurreição da filha de Jairo. Pedro estava lá. Na ressurreição da viúva, filho da viúva, Pedro estava lá. Lá no Getsêmani, Pedro estava lá. No Monte da Transfiguração, Pedro estava lá. No Monte da Transfiguração, Pedro foi aquele que abriu seus olhos, aquele que acordou. Ele olhou, ficou extasiado, maravilhado com aquilo que ele estava vendo. Ele viu aquela nuvem, o Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus estava ali. Ele viu ali aqueles 2 patriarcas, Elias e Moisés estavam ali. E ele ficou maravilhado, ele disse: mestre, queres que façamos 3 cabanas? Uma para Elias, outra para Moisés, outra para o Senhor? Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Ele estava entusiasmado, encorajado, seguindo a Jesus, com aquela fé inabalável, aquela fé extraordinária. Mas um dia, o Senhor Jesus chamou ele do lado: vem cá, irmão. Esqueço o nome do irmão aqui. Vem cá. O Senhor Jesus, faz de conta que o senhor é o Pedro, né? O Senhor Jesus lhe disse: Pedro, olha,
Satanás me pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E você, quando se converter, confirma aos teus irmãos. E Jesus havia dito a ele: olha, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Diga: eu sou valente. Eu sou valente. Jamais vou te negar. Jamais vou te negar. Pode ser que o Agostinho, o Jorge, o Paulo, o João negue, mas eu não. Pode ser que qualquer um negue, menos eu. Popô os nomes, né? Diga: eu jamais te negarei. Eu jamais te negarei. Obrigado. Popô, ainda bem que popô é o nosso nome, né? Muito bem. Jesus advertiu a Pedro. Advertiu a Pedro. Olha, Pedro, cuidado, que assim como Jesus estava olhando para Pedro, Satanás também estava olhando para ele. Como Pedro se destacava no grupo, e o olhar do Senhor estava sobre ele, o olhar de Satanás também estava sobre ele. E Pedro, ele não foi o suficientemente humilde para se humilhar, para acatar a advertência do Senhor. Não, Senhor, eu te agradeço pelo aviso, eu te agradeço pelo alerta, eu te agradeço porque o Senhor está cuidando de mim, eu te agradeço porque o Senhor me advertiu. Mestre, por favor, não permita que isso aconteça. Não deixa isto acontecer. Eu não quero te negar, eu não quero falhar, eu não quero manchar o meu nome, não quero manchar a minha caminhada, não quero carregar a marca do fracasso ou da derrota. Não permita, não, Senhor. Olha, o Senhor está enganado, eu acho que o Senhor enganou-se. Os outros podem negar. E Pedro carregava uma espada com ele. Muito bem. O que aconteceu? Passou-se os dias, veio a Santa Ceia. Lá estava Pedro, na festa da Páscoa, na Santa Ceia. Lá estava ele. Jesus participou daquela festividade, cantou aquele hino e foi para o Getsemane. E lá no Getsemane, né? Lá estava Jesus. Jesus havia dito: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você sabia que nós temos que vigiar? Levante a mão. Dia e noite. Noite e dia nós temos que vigiar. Precisamos orar, sim. Devemos orar e orar. Mas vigiar. A oração e a vigilância. A oração e a vigilância. A oração e a vigilância. Jesus distanciou-se uma certa distância. Foi orar. Quando ele voltou, que era o momento de orar, de buscar a Deus, eles estavam dormindo. Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Voltou, foi orar, voltou, eles estavam dormindo novamente. E Jesus advertiu: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Foi, voltou, estava novamente. Aí Jesus disse: olha, aquele que vai me trair, ele deu um sinal. Ele vai vir e vai dizer: te saúdo, mestre, e vai me beijar. E logo veio Judas, né? E disse: te saúdo, mestre, e beijou o Senhor Jesus. E veio ali aqueles que prenderam Jesus, lançaram mão de Jesus. Quando lançaram mão de Jesus, não foi nem Tiago, nem João, nem qualquer outro lá, mas Pedro. Ele usou o nome de Jesus, não foi? Não, foi a espada. A confiança dele estava aonde? Aonde? A tua confiança está onde, irmão? Nos teus talentos? Na tua capacidade? Na tua riqueza? No teu nome? Ou está no Senhor Jesus Cristo? Aonde está a tua confiança? Está no Senhor Jesus? Levante a mão. Está no Senhor Jesus? Quantos irmãos começaram a caminhada da fé, a caminhada de cristão, em uma carreira linda, bonita, maravilhosa, entusiasmado, era culto de oração, era na classe de mestre, era a célula, era os 12, e você entusiasmado. De hoje, a carnalidade está te vencendo. A espada simboliza muitas coisas. O domingo de manhã a cama, eu só tenho domingo para descansar, e dorme até 9, 10, 11 horas da manhã,
enquanto as almas estão se perdendo. Era o que aconteceu com Pedro. Ele confiou na espada dele. Quando Malco, que era um soldado, que beliscão, hein? Né? Quando Malco, que era um soldado, né, viu prenderem Jesus, ele pegou a espada, tchum, e a orelha do homem, tchum, voou, né? Jesus é tão maravilhoso, né, que pegou a orelha de Pedro, isso é imaginação minha, não está escrito, pegou poeira, né, tchum, e colocou, e ficou direitinho a orelha dele, ficou nada fora. Se ficasse fora, estava escrito, ainda ficou meio torta, mas aconteceu o milagre. Então não ficou torta, né? Não ficou com a orelha nem maior nem menor, ficou como era. Se era comprida, ficou comprida. Se era torta, ficou torta. Mas Jesus pôs no lugar e fez um grande milagre. Aí Jesus repreendeu a Pedro e disse, guarda a tua espada. Quem confere, será ferido também. E prenderam Jesus e levaram Jesus. E a Bíblia diz que Pedro estava enganchado no braço de Jesus, lado a lado, não era? Era ou não era? Era? Não. Pedro seguiu a Jesus de longe. Pedro seguiu a Jesus de longe. Quem está bem pertinho de Jesus e seguindo Jesus lado a lado, dá um aleluia. Você notou que não saiu bem como era para sair, né? Você notou? Quem está seguindo Jesus lado a lado, começou a melhorar, né? Começou a melhorar. Pedro seguiu a Jesus de longe. Irmãos, na nossa caminhada, nós somos tentados a desanimar, tentados a fracassar, tentados a esmorecer, tentado, né, muitas vezes, a guardar a espada, guardar a palavra, dar uma cochilada, tirar algumas férias do caminho do Senhor, do trabalho do Senhor. Foi exatamente quando Pedro olhou, mas prenderam o Senhor. Eu quis cortar o pescoço dele, mas ele desviou, pegou a orelha só. Ainda o Senhor me repreende. Eu queria defendê-lo, mas ele não aceitou. E Pedro começou a desconfiar, começou a desanimar, e ele seguia Jesus de longe. Ele foi seguindo de longe, entrou no pátio da casa do sumo sacerdote, levaram Jesus para dentro, para ser interrogado, e era uma quinta-feira, imagina eu que era uma quinta-feira fria, meio garoa, acenderam uma fogueira e Pedro estava no meio deles. Era lugar para Pedro estar lá? Levante a mão. Era. Onde era o lugar de Pedro? Onde era o lugar de Pedro? Aonde ele deveria estar? Aonde? Lá fora. Lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Você está lado a lado com o Senhor Jesus Cristo? Levante a mão bem alta. Diga, se eu não estou, eu vou chegar lá. Diga, se eu não estou, eu vou chegar lá. Metade não vai. Quem vai? Diga, se eu não estou, eu vou chegar lá. Precisamos chegar lá, né? Pedro estava lá no meio dos ímpios, desanimado, né? Na roda dos escarnecedores, né? Onde havia conversas torpes, palavras que não era para ser ouvida, ele estava lá olhando, desconfiado, meio desanimado, e chega alguém e diz para Pedro, descobrimos, você é discípulo dele. Não conheço ele, nunca vi ele. Baita de um sem vergonha, né? Nunca vi ele. Aí passa um pouquinho tal, invocaram com Pedro, né? E passa uma hora e pouco, tal, chega outro. Sim, vamos dizer, estavam servindo um cafezinho, um chazinho quente, né? Alguma coisa lá. Quando foi dar para o Pedro, não, você é seguidor dele. Isso é imaginação minha. Né? Você é seguidor dele. Não sou, não conheço ele. Passa, né? Vai embora. Aí chega alguém e
Não desista, né? Enquadra Pedro. Você é seguidor daquele homem. Não sou não, você é Galileu. Você é Galileu, você é seguidor. Você sabia que o cristão é conhecido? Levanta a mão, sabia? Já invocaram com você alguma vez por aí? Alguma loja? Você é evangélico, né? Já perguntaram para você ou não? O teu jeito de ser, a tua maneira de falar, tua maneira de se comportar, te denuncia que você é cristão. Alguém já te viu com a Bíblia na mão? Alguém já te viu você dizendo aleluia? Alguém já viu você na igreja? Então, eu e você somos conhecidos, você sabia? Levante a mão. Somos conhecidos. Somos muito conhecidos lá no céu, não é verdade? Os anjos nos conhecem, sabem o nosso nome, sabem o nosso endereço, sabem onde nós moramos, chama a gente pelo nome, maravilha. Mas o diabo também nos conhece, o inferno também nos conhece. Você sabia que o diabo te conhece? Sabia? E ele não gosta de você, você gosta dele? Você gosta dele? Mas ele odeia você, ele te odeia você. Mas Deus ama todos nós. Deus ama a mim, Deus ama você, você sabia? Deus nos ama. Então, irmãos, aí Pedro negou pela terceira vez. Quando ele diz pela última vez, não conheço, e fez juramento e tantas coisas, eu não sei o que deu em Pedro, mas ele olhou para onde Jesus estava, e os dois olhares se encontraram. Jesus olha para Pedro, né? E Pedro olha para o Senhor Jesus. Não está escrito aqui que Jesus pronunciou alguma palavra. Não está escrito aqui que Jesus falou alguma coisa. Somente o olhar de Jesus. Mas vamos imaginar o que Jesus queria dizer para Pedro com aquele olhar. Vamos imaginar juntos? Goulart, o que você acha que Jesus disse para Pedro? É uma boa pergunta, né, Goulart? É uma boa pergunta. O que será que o olhar de Jesus queria dizer? Irmãos, queiramos ou não, o olhar de Deus está sobre mim e está sobre você. Você sabia? O olhar de Deus é tão penetrante, é tão poderoso, que alcançou Jonas na barriga do peixe. Transpassou as águas, a barriga do peixe, e Deus olhava Jonas se debatendo na barriga do peixe. O olhar de Deus é maravilhoso, né? Você conhece o livro de Ezequiel? Você conhece as visões que Ezequiel teve, né? Um dia Ezequiel estava na Babilônia, e ele foi levado em espírito para os palácios de Jerusalém. E Deus dizia para Ezequiel, Ezequiel, está vendo aí a idolatria, a profanação, os bacanais, a prostituição que acontecia em Jerusalém. Deus mostrou para Ezequiel, está vendo, meu servo? Está vendo, Ezequiel, o que acontece aí dentro? O olhar de Deus é penetrante, o olhar de Deus é poderoso. Podemos estar aonde estiver, mas o olhar de Deus está sobre nós. Se enganamos quando achamos que estamos sós, que estamos sozinhos, que ninguém está olhando para a gente, quando você está chorando, gemendo, se debatendo, sofrendo. O olhar de Deus está sobre cada um de nós. Quando estamos orando, clamando, buscando a Deus, pregando o Evangelho, o olhar de Deus está sobre nós. Quando estamos em falha, em pecado, quando estamos lá embaixo, desanimado, caído, o olhar de Deus está sobre nós. Jesus olha para Pedro, não precisava você estar onde você está agora. Não precisava esta vergonha, este vexame, esta marca na tua vida, porque marcou a vida de Pedro para todo sempre. Quem lê a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, aonde se prega o Evangelho, na Europa, em qualquer lugar do mundo, na Ásia Maior, na Ásia Menor, onde se prega o Evangelho, é lido a história de Pedro. Ele negou Jesus.
ele negou Jesus. Jesus queria poupar Pedro daquele vexame, daquela vergonha, daquele desastre terrível que acontecia com ele. Marcou a vida dele. Hoje nós falamos de Pedro com orgulho. É um homem de Deus, é um apóstolo. Jesus disse: eu te darei as chaves do reino, Pedro. Foi ele que pregou para os judeus, foi ele que pregou para os gentios. Mas ele carrega a marca. Ele negou o Senhor Jesus. Não precisaria ter negado. Graças a Deus. Eu tenho que passar para outro ponto para terminar. Pedro teve a coragem, a ousadia. Ele baixou a cabeça, não suportou o olhar de Jesus. E a Bíblia diz, ele chorou amargamente. Ele chorou de tristeza, de arrependimento, porque ele se acovardou, ele negou o Senhor Jesus. Ele disse vergonhosamente: eu não conheço este homem, eu não conheço este homem, eu não conheço este homem. Era o amigo, era o companheiro, era o mestre, era aquele que estava com ele, era aquele que tirou ele do mar quando ele ia perecer afogado, era ele que chamou Pedro: vem Pedro, eu farei de você um pescador de homens. Ele nega o Senhor, mas ele sai dali, ele chora de arrependimento, chora amargamente de tristeza, porque ele negou o Senhor. Veja bem, irmãos, o Senhor Jesus vai à cruz, ressuscita ao terceiro dia, e a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Jesus faz, ele vai à procura de Pedro. Ele encontra Pedro lá, pescando, lá lançando a rede no mar. Lá estava Pedro, disse: eu vou pescar. Outros disseram: nós vamos contigo. Lá estava Pedro pescando. Jesus acende o fogo, assa um peixe, estava na praia, chama eles, pegaram 153 grandes peixes, fizeram ali uma refeição. Aí Jesus chama Pedro à parte e diz: só Pedro, mais ninguém, só ele. E Jesus diz para ele: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? Você me ama? Pedro, como as outras vezes: Senhor, eu te amo. Jesus não aceitou. Jesus olhou bem na menina do olho de Pedro e disse: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? E ele levianamente repete: sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Mas Jesus não aceitou. A terceira vez, vamos imaginar, né? Jesus chega mais perto, chama Pedro mais perto, não está escrito, eu imagino, chama ele mais perto, chega mais perto, olha bem de Pedro, olha na menina do olho. Aleluia! E o Senhor Jesus diz a ele: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus diz a ele: vem, segue-me. A segunda vez Jesus diz: segue-me. Irmãos, eu tenho que terminar, mas quantos hoje estão longe do Senhor? Abandonaram a fé, abandonaram o seu primeiro amor, abandonaram o seu trabalho, e hoje estão como na situação de Pedro, se afastando, se afastando, se afastando. E o trabalho do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Quantas santas mulheres que abandonaram o seu lar, que abandonaram o esposo, abandonaram os filhos, e hoje estão numa situação difícil. Quantos homens que abandonaram o seu lar, abandonaram a esposa, abandonaram a família, e hoje estão caídos na sarjeta, chorando e lamentando, porque se meteu na roda dos escarnecedores. Segue a Jesus de longe, perdeu o referencial, perdeu a visão. Segue a Jesus de longe, perdeu a visão, mas o olhar de Deus está sobre mim. Oh, Ramacandalamai, oh, Ramacandalamai. Irmãos, eu sinto este lugar infestado de anjos de Deus. Oh, Ramacandalamai, aleluia.
Oh, Ramacandatola, Estala, Macandala. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então, quero chamar aqui a pastora Maria Lúcia e toda a família. Nós vamos agradecer a Deus pelo grande milagre que Deus realizou. Toda a família. Então, nós vamos orar, né? Pastor Jorge vai levar a Deus esta oração de agradecimento, louvando a Deus pela grande vitória. Se eu for expressar aqui o que eu sinto, a minha gratidão, a igreja não vai ser o suficiente para dizer o quanto nós sentimos o amor, o carinho de todos que oraram e intercederam por nós. Creio que qualquer um da nossa família, se fosse fazer isso, não seria suficiente. Então a própria pastora vai expressar o seu carinho a todos. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Eu quero dizer a vocês que depois de, eu acredito que uns 3 meses, né, que eu estava ausente aqui da igreja, não podendo estar aqui, hoje eu estou aqui para agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Meu coração está alegre, estou feliz por poder estar aqui juntamente com vocês, e porque não é fácil ficar longe da igreja todo esse tempo. Para mim, assim, foi bastante difícil, porque a igreja faz parte da nossa vida e da nossa família. Mas esse tempo que nós não tivemos aqui, realmente Deus esteve conosco. Ele cuidou a cada instante, Ele esteve ao nosso lado, foi um cuidado muito especial de Deus para com a nossa vida. Realmente, aquele hino que foi cantado aqui, Deus vai além da medicina, e Deus vai mesmo. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Deus fez um milagre na minha vida. E hoje eu estou aqui para dar graças ao meu Deus. E o milagre que Deus faz é um milagre completo. Aquele milagre que Ele iniciou lá no início, Ele concretizou agora. E eu estou completamente curada para a glória do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus, ao meu Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero agradecer toda a minha família que está aqui comigo, que deram todo o apoio. Eu sei que muitos deles daqui fizeram papel de enfermeira, de enfermeiro, e a gente descobriu tantas coisas, né? Além de serem servos de Deus, Deus usou cada um para fazer alguma coisa, para nos ajudar. E estão nos ajudando até hoje, graças a Deus. E quero agradecer a todos vocês, em nome de toda a nossa família, que oraram pelo amor, pelo carinho. Como é bom pertencer a esta família. Que Deus vos abençoe. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu queria chamar as discípulas da minha mãe aqui na frente para participar conosco deste momento. Pastor Olegário, chega até aqui também. Pastor Olegário, no momento que a minha mãe esteve na UTI, esteve ali todos os dias também orando, ungindo com óleo, foi uma bênção. Eu gostaria que ele, representando toda a igreja, nos elevasse a Deus nessa oração de gratidão ao Senhor. Se coloque em pé, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Diante de ti, ó grande Deus, Senhor dos senhores, aqui tributamos toda honra, toda glória e todo louvor a ti, que cuida de nós, que não desvia o teu olhar um instante sequer. E como diz o teu servo salmista, se não for ao Senhor estar ao nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Mas graças a Deus que o Senhor cuida do seu povo dioturnamente, diariamente, com um cuidado todo especial. Queremos te agradecer por esta família, pela vida da tua serva que foi restabelecida, em respostas às orações dos teus filhos, do teu povo, da tua igreja. Nós queremos te agradecer, meu Pai, te louvar, Senhor. Não sabemos como expressar em palavras, e seria meras palavras, mas a minha alma te bendiz. Deus de Abraão, Deus de Jacó e de Isaac, nosso Deus, obrigado pela vida da tua serva, obrigado pela vida dos teus servos, obrigado pelos seus filhos, pela família, por todos e por este rebanho, Pai. Obrigado por pertencer a esta família, lavadas e remidas no teu precioso sangue. A ti, ó Deus, nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria, em o nome de Jesus, assim seja. E nesse momento, eu queria agora que você, talvez fora disso, que você pensasse naquela pessoa, naquela circunstância que talvez esteja fora do teu alcance. Quem sabe um filho nas drogas, quem sabe algo que você vê que ainda não há esperança. Nós estamos aqui agradecendo e você está sendo prova disso. Então eu quero que você adore ao Senhor, amém? Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Declara, igreja, Deus é fiel. Sim. Se coloca em pé no teu lugar e vamos todos juntos adorar a Deus nessa canção aplaudindo. Toda promessa feita a mim.
Deus abençoe.